Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Um Café pela Ordem. Você sabe que esse é um espaço em que a gente fala de advocacia criminal, os desafios do nosso dia a dia, a defesa das nossas prerrogativas e sempre com um convidado especial. E hoje eu trago a minha maior referência na advocacia criminal, uma pessoa que realmente ilumina a atuação de muitos profissionais no Brasil. Estou falando com uma autoridade, para mim, o maior advogado do Brasil, advogado Alberto Zacarias Toron. Meu amigo, que alegria receber você aqui no nosso podcast, nesse humilde podcast, falar da nossa paixão que é a advocacia. Olha, alegria minha, é sempre um prazer conversar com você, com seus ouvintes, para falar de um tema que é muito caro, muito importante para nós dois. Eu estou aqui às ordens e é uma alegria para mim. Toron, esse nome Um Café pela Ordem é uma alusão à nossa prerrogativa de falar pela ordem. Exatamente. Eu sempre digo que é a minha prerrogativa preferida. Queria saber se você tem alguma prerrogativa que você acha que é mais útil no dia a dia da advocacia. Além dessa, se quiser falar dessa também. Eu acho que talvez a prerrogativa mais útil para o dia a dia da advocacia e talvez uma das mais desrespeitadas é a prerrogativa de você poder ter acesso a juiz, desembargador e ministro, e cada vez mais difícil isso acontecer espontaneamente, né? Você tem que marcar hora, não sei o quê, mas enfim, acho que essa é a minha prerrogativa preferida. Perfeito. Você é uma referência nisso, né? Você é reconhecido em todos os tribunais pela sua atuação. Eu acho que isso é muito legal. Você com... Quantos anos de advocacia você já está? Olha, esse ano eu vou fazer 44 anos de advocacia. E a gente vê na sua atuação uma inspiração porque você é uma pessoa do front, né? Aquele que a gente fala advogado com o umbigo do balcão, né? Que agora não existe mais, porque tudo é virtual, processo eletrônico, ninguém mais vai consultar processo no balcão. Então deixou de existir essa figura do advogado de umbigo de balcão, né? Mas de qualquer modo, eu acho que eu encaro bem essa figura. Eu sou um advogado de trincheira que põe graxa no rosto, fuzil na mão, caneta na mão, e vamos embora. Você se notabiliza por várias qualidades, né? A gente quero falar em alguns casos de habeas corpus, na sua atuação na OAB, você que já foi presidente da Comissão Nacional da Comissão de Prerrogativas, como diretor do Conselho Federal, você na sua atuação... Eu fui o primeiro corregedor nacional da OAB, porque quando mudou o regimento, não é? E se criou a figura do corregedor, essa figura cabia ao secretário-geral adjunto, que eu ocupava esse cargo, e aí assumi também a Corregedoria Nacional. Então eu queria começar o nosso podcast, já que a gente fala de prerrogativas também, que você contasse um pouco rapidamente, essa questão da súmula 14, súmula vinculante 14, que você foi o grande artífice dessa grande conquista, dessa prerrogativa, que é de ter acesso aos autos de inquérito, e sem as informações a gente não consegue realizar o nosso trabalho. A história da súmula vinculante 14, ela nasce a partir de uma propositura que eu fiz para o Conselho Federal, no sentido de nós submetermos, eu falo nós porque eu estava lá naquela época, de nós submetermos ao Supremo Tribunal Federal a proposta de se editar uma súmula vinculante em torno do direito de o advogado, do investigado, com procuração, ter acesso aos autos do inquérito, mesmo que gravado pelo sigilo. Quando eu fiz essa proposta, é importante destacar que na época, tanto o nosso presidente da OAB, o Luiz Flávio Borges Durso, como o Aprobato foram contra, porque eles diziam o seguinte: a OAB historicamente havia sido contra o Instituto da Súmula Vinculante. O que eu respondi é o seguinte: olha, a OAB lutou o bom combate, mas hoje nós temos hoje houve uma reforma constitucional que introduziu o Instituto na Constituição, por meio de emenda constitucional, e há uma lei regulamentando. Então nós não podemos privar a advocacia da benesse que esse instituto traz, porque na verdade que estavam nos tirando pela via exegética aquilo que a lei nos dá, e era preciso então pela via exegética, porque a súmula vinculante não é nada mais do que impor, nada mais, nada menos do que impor para o juiz uma interpretação em torno de um dispositivo. Era preciso, então, impor pela via exegética o que nos queriam tirar pela via exegética.
Apesar da resistência deles, o plenário acabou aprovando e eu redigi a ação e depois fui sustentá-la. Mas as origens remotas disso, elas estão no ano de 2000, quando eu recebi no escritório um cliente que vinha com uma intimação da Polícia Federal aqui em São Paulo, por conta de uma carta precatória expedida pelo delegado da Polícia Federal lá de Foz do Iguaçu. Era um problema de uma conta CC5, conta de estrangeiro, e que era usada, na verdade, para remessa de divisas para o exterior. Bom, como a carta precatória expedida dizia que era preciso proceder ao indiciamento dele e que ele deveria oferecer material gráfico para uma futura perícia grafotécnica, eu achei meio estranha a situação e mandei um advogado do escritório, que está comigo já há 35 anos, que é o Edson John de Torihara, e ele foi para lá com procuração para examinar os autos. Quando ele chegou lá, o delegado falou: não, doutor, o senhor não vai examinar os autos, porque os autos estão sob sigilo. Vai, não vai, o senhor dá licença, eu já disse que não vai. E o Edson me ligou e eu falei: não, fica tranquilo, vamos fazer uma petição para o juiz. Fizemos a petição para o juiz, antigamente a gente mandava por fax, eu mandei para ele recebe o fax, então ele tira um xerox e tal, faz a petição para o delegado, para o juiz federal, melhor dizendo, e o juiz federal então lança um despacho indeferindo, dizendo o seguinte, que o interesse público na eficácia das investigações não pode ser sobrepujado pelo interesse do particular no exame dos autos, que é uma bobagem. Sim. Essa contraposição entre interesse público e interesse do particular é uma contraposição que mesmo hoje no direito administrativo não é aceita. Porque o interesse, ou melhor, o interesse do particular no exame dos autos, ele ostenta, no caso do advogado, igualmente interesse público. O advogado é o primeiro fiscal da legalidade do inquérito, é importante lembrar isso. E aí nós conseguimos, então, despachar com o juiz indeferiu, mandado de segurança, porque a gente entendia que era um direito líquido e certo ferido. Ganhamos a liminar, mas não conseguimos olhar, eles fizeram ping-pong, polícia, fórum, polícia. Perdemos o mandado de segurança por 2-1 em Porto Alegre, e depois nós recorremos, recurso em mandado de segurança, e perdemos por 3-2. Eu fiz a sustentação oral no STJ, perdemos por 3-2, não tem problema nenhum. E aí eu fiquei pensando, eu não tinha, contra a decisão do STJ, eu não teria um outro mandado de segurança para o Supremo. E aí me veio uma ideia que era o seguinte: por um lado, essa questão do exame dos autos, ela tem uma vertente de ofensa a direito líquido e certo. Sim. Mas, por outro lado, tem uma vertente de amplitude do direito de defesa. Porque você, mesmo investigado, na fase do inquérito, pode não ter contraditório, mas tem defesa. Perfeito. E a Constituição assegura a todo autuado em flagrante e, por extensão, ao investigado, tem um advogado ao seu lado. Agora, ter um advogado ao seu lado para quê? Para dar um consolo moral? Para ser figurante? Para fazer o papel de figurante? Não. Obviamente não. E aí, então, me veio a ideia de impetrar um habeas corpus, e todo mundo falava: mas um habeas corpus para examinar os autos? Que coisa mais sem sentido, isso não tem nada a ver com a liberdade de locomoção. Não tem a ver com a liberdade de locomoção diretamente considerada, mas indiretamente deste inquérito viciado, em que o sujeito ficou privado do direito de defesa, pode amanhã ou depois nascer uma condenação. É exatamente o que disse o ministro Pertence no habeas corpus 82.354, cuja ordem foi concedida, é o caso pioneiro, é uma espécie de leading case no Supremo Tribunal Federal. A gente acreditava que com a lei, mais a interpretação, esse precedente do Supremo, os juízes federais passassem então a dar a vista dos autos para os advogados. Mas no começo daqueles anos 2000 não foi o que aconteceu. Então vários outros colegas tiveram que impetrar habeas corpus, e era uma via crucis, porque você impetrava no TRF, perdia, ia para o STJ, perdia, ia para o Supremo Tribunal Federal, então isso demorava. Sim. Então,
uma série de habeas corpus, havia uma massa de julgados nesse sentido. Quando eu me tornei diretor do Conselho Federal e presidente da Comissão de Prerrogativas, eu fiz essa proposta, que, como eu disse, acabou sendo aceita, propus a ação, sustentei oralmente, e por 9 votos a 2, vencidos Ellen Grace e Joaquim Barbosa, o Supremo, sob a relatoria do ministro Carlos Alberto de Direito, editou a súmula que veio se chamar Súmula Vinculante número 14. Qual a importância dessa súmula? Primeiro, dá uma diretriz para o judiciário, mas em segundo lugar, quando você tem o seu direito ofendido, você pode agora, pela via da reclamação, diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Abrevia um pouco essa via crucis. Claro que você sempre tem a possibilidade de impetrar um habeas corpus para discutir a matéria antes no TRF. Aí você, como advogado, é o juiz da conveniência. Não, incrível. Esse caso que você mencionou foi o primeiro que você usou para o controle do devido processo legal, o habeas corpus? Não. Eu já tinha trabalhado antes. Eu acho que eu descobri a questão do habeas corpus para o controle do devido processo legal muito cedo na minha carreira, porque eu saquei que o habeas corpus era um instrumento importante e muito potente para discutir duas coisas. O problema da falta de justa causa para a prática de determinados atos, recebimento da denúncia, eventualmente de alguma condenação, como também para discutir nulidades. Talvez o primeiro grande caso em que eu trabalhei essa questão foi ainda sob a vigência da Lei 6368 de 76, que era a antiga Lei de Drogas, num caso de um estudante da Escola de Comunicações e Artes de São Paulo, da ECA, era um cara que fazia cinema, e ele foi pego com uns 360 micropontos de ácido, que é ácido para burro, e se suspeitava que ele vendesse. Mas ele foi preso, e eu me lembro, isso era antes da Lei dos Crimes Hediondos, portanto nós devemos estar em 83, por aí, 83, 84, e eu fui despachar com o juiz, até me lembro o nome do juiz, que era o Dr. Rubens Gonçalves, que era um antigo major PM, um juiz duríssimo, mas eu não sei porquê. Em 83 eu tinha 24 anos, Olha isso. Eu era garoto, eu trabalhava ainda com o Márcio Tomás Bastos, eu podia ter minha clientela, e eu fui despachar com o juiz. Ele olhou minha petição, leu, era uma petição pedindo liberdade provisória, não havia vedação nenhuma, e ele falou, eu li a sua petição e aqui tem um erro muito grave. Eu falei, o quê? Falei, que erro? E ele disse o seguinte, olha, o senhor citou julgados de homicídio num caso de tráfico. Se o tribunal concede liberdade provisória para homicídio, não quer dizer que ele vai conceder em tráfico. Não, mas é que eu pensei que, por conceder num crime mais grave, o homicídio, poderia conceder no tráfico. Ele falou, quem falou para o senhor que o tráfico é menos grave que o homicídio? O senhor tem que procurar julgados que se adequam à hipótese tratada nos autos. E eu vou lhe dizer, vai ser difícil encontrar. Acho que na última ou penúltima RT tem um julgado do Supremo Tribunal Federal, nem havia STJ, e eu sugiro para o senhor começar a ler o Diário Oficial da Justiça da União, que é o DJ, né, o Diário da Justiça. E o senhor não quer refazer sua petição? Mas ele falou isso para mim baixinho, ele não falou para mim esculachar. Sim. Ele falou para mim como uma um professor, que eu acho que é a grande relação dos juízes com os advogados, sobretudo os advogados mais novos. Eu acho que tem juiz que quer medir conhecimento com o advogado, um caminho errado. Em geral, os juízes, têm mais conhecimento. Então, o juiz, ele presta um grande serviço para a cidadania quando ele orienta o trabalho do advogado. Não que ele deva fazer isso sempre, Sim. Mas nesse caso, esse juiz praticamente me ensinou, eu que já trabalhava com o Márcio Tomás Bastos, tive um outro professor, que é esse juiz, que me ensinou, primeiro, a questão da pertinência temática dos julgados citados ou da jurisprudência invocada na sua petição. Segundo, ele me ensinou a pesquisar Diário da Justiça. O que acontecia antigamente? O Supremo julgava em março, você só viria a ter conhecimento desse julgado pelas fontes normais de jurisprudência
no caso era a Revista dos Tribunais e a Revista Trimestral de Jurisprudência, uns 6 meses depois. Sim. Quando eu comecei a ler o Diário da Justiça, em 15, 20 dias depois do julgamento, eu já sabia a orientação do Supremo. E durante muitos anos eu li isso. Bom, refiz a petição e o juiz colocou em liberdade o meu cliente. Ok. O processo foi. Eu havia requerido a realização de um exame de dependência, porque nos termos do artigo 19 da antiga Lei 6368, o dependente, além daquele que tivesse doença mental, nas hipóteses da inimputabilidade, também era considerado inimputável. Bom, e veio o laudo dizendo que ele era dependente e, portanto, inimputável. Na audiência de instrução, debate e julgamento, o promotor pediu a absolvição dele, absolvição imprópria. Para impor medida de tratamento. Não era nem internação, medida de tratamento. E a escrevente olhou para mim e falou, eu era garoto, né? Ela falou assim, doutor, tá vendo? Já pedi absolvição, é só falar 3 linhas aí, tá tudo certo. O promotor pediu absolvição. Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, eu sabia que o juiz era duro, e eu falei, olha, apesar do promotor ter pedido a absolvição, eu queria aí 48 horas de prazo para fazer memorial. Por que eu falei um prazo tão exíguo? Sim. O normal é pedir 5 dias para fazer memorial, né? Porque eu sabia que se eu pedisse 5 dias, o juiz não ia dar mesmo. Agora, 48 horas é mais palatável. A escrevente olhou para mim, doutor, o juiz não dá, ele nunca deu. Bom, eu fui lá falar com o juiz, doutor Rubens, eu queria fazer um trabalho bonitinho e tal, o senhor sempre me orienta, e apesar do promotor ter pedido absolvição, eu queria 48 horas só para fazer memorial. Ele olhou para mim, 48 horas? Eu falei, 48 horas. Se não fizer, eu vou sentenciar. Falou brincando, ele não podia sentenciar sem a peça de defesa. E eu, em 48 horas, entreguei o memorial. Uma semana, 10 dias depois, veio a sentença condenatória, 3 anos, porque ele entendia, e havia uma jurisprudência nesse sentido, capitaneada pelo saudoso desembargador Onei Rafael, que dizia o seguinte, quando se trata da acusação de artigo 12, de tráfico, não se aplica ao artigo 19, que só se aplica para o usuário. Não era o que a lei dizia, mas ele entendia assim. E, bom, ele entendeu assim e condenou 3 anos. Lembre-se que antigamente o réu, para recorrer, ele tinha que se recolher à prisão, não é? Na antiga lei de drogas e no Código de Processo Penal também. E aí eu identifiquei na inaplicação da regra do artigo 19 ao infrator do artigo 12 uma negativa, uma contrariedade à lei, ou como se fala correntemente no fórum, uma negativa de vigência à lei, né? Não se aplicou a lei ao caso concreto. A expressão tecnicamente correta contrariou-se a lei, não se aplicando onde ela deveria ser aplicada. E eu impetrei um habeas corpus discutindo que não era um problema de injustiça, era um problema de ilegalidade. Alargou-se as fronteiras da imputabilidade onde o legislador havia estreitado o campo de incidência da norma. Bom, impetro o habeas corpus, aquele tempo ia para o segundo vice, nem pedi liminar, não se costumava dar liminar, e veio o parecer contrário pelo não conhecimento, e relator, desembargador Onei Rafael, o mesmo citado na sentença. Falei, bom, ferrou. Era a primeira Câmara Criminal, duríssima na época. Ainda me lembro de alguns julgadores, era o desembargador Cunha Camargo e um outro que se chamava José de Castro, se não me falha a memória, Castro Duarte. E fui sustentar, fiz uma bela sustentação, fui elogiado. E você sabe que quanto maior o elogio, tanto maior é a queda, né? É verdade. 3-0 indeferido. Eu interpus, né, um recurso ordinário constitucional, porque naquele tempo vigorava a Constituição de 67, não era permitido substituir o recurso ordinário pelo habeas corpus originário, pelo habeas corpus substitutivo.
e interpus o recurso ordinário constitucional, o relator ministro Aldir Passarinho. Nessas, o cliente já tinha fugido, estava me devendo honorários e eu não, obviamente, não tinha condição. A gente era duro, né, Ale? Pô, não tinha condição de ir para Brasília com meu dinheiro para sustentar oralmente. E aí me vem a grata surpresa, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, proveu o recurso ordinário constitucional para anular o acórdão, para anular a sentença de primeiro grau que havia afastado a aplicação do artigo 19, dizendo que o artigo 19 era perfeitamente aplicável ao infrator do artigo 12, só não seria se o juiz dissesse que o laudo tem falhas, que o laudo, enfim, não sustenta as conclusões dele, mas não era o caso. Anulou. E aí eu percebi uma coisa, que o que eu podia fazer com o recurso extraordinário, eu podia fazer com habeas corpus, porque no final das contas o que se discutia, e na época era pela via do recurso extraordinário, que você questionava a contrariedade à lei federal, tudo era o Supremo que julgava, eu comecei a perceber que o habeas corpus era um potente instrumento para isso. Conta um segundo caso. Um segundo caso muito interessante é um caso dativo, que eu fiz um júri gratuito para um sujeito que era um motorista da CMTC, casado há mais de 30 anos com a mesma mulher, sujeito muito conservador. Até hoje eu lembro o nome dele, obviamente não vou falar, nem sei se ele é vivo. E ele morava numa casa aí de Coab, né, um apartamentinho da Coab, na Zona Leste, uma pessoa pobre, motorista da CMTC, não precisa falar muito, né, uma pessoa humilde. E ele juntou as economias dele, ele não tinha filhos, e ele comprou um Fusquinha velho, anos 60, né? Comprou o que ele pôde comprar. E naquele tempo, a primeira coisa que fazia quando comprava um carro era ir no fim de semana para Santos. E ele pegou a patroa dele e foi para Santos. Estava parado no pedágio quando veio uma mulher num Galaxy, que era um carro bacanão, e bate na traseira do carro dele. Não foi uma grande batida, foi uma encostadinha. Tá. Ele sai do carro e diz, está nos autos assim, ô dona, puta que eu pariu, não tem competência, fica em casa. E falam umas tantas coisas para ela e ela fala, calma, meu senhor, não fica assim, não foi muita coisa. E meu marido, segunda-feira, paga para o senhor, não tem problema nenhum, tá aqui o cartão dele. E ele se acalmou e falou, mas ele paga mesmo? Falou, paga, pode ficar tranquilo. Ele confiou na palavra da mulher, cada um tomou seu caminho e segunda-feira, então, ele vai com a esposa, com aquele fusquinha dele, para falar com o marido da madame, né, como ele chamava. Sim. E aí ele chega lá, queria falar com o senhor fulano, tinha uma roda de pessoas. Quem quer falar? Não, sou eu, sua senhora bateu no meu carro. O cara é muito educado, sua senhora bateu no meu carro e ela pediu que eu viesse aqui, tá o cartão que ela me deu, para o senhor ver o carro, ver o conserto, fazer o conserto. Vamos lá ver. Chegou, olhou o carro, chutou assim a calota do carro e falou, é essa merda aí? Ô, o senhor não fale assim. Então, veja, o carro ele comprou com o dinheiro dele suado. É essa merda aí? E a mulher... Ele falou, chamou a atenção do cara, e o cara falou, não, é essa merda mesmo. E a mulher que estava no carro falou, o senhor não fale assim com meu marido. E você, sua vagabunda, cala a boca. Ah, ele não teve dúvida. Ele abriu a porta do carro, ele tinha uma arma lá e meteu 2 tiros no sujeito. Quando a gente foi fazer o júri, eu achava que era um caso típico de agressão sob violenta emoção, né? Logo após a injusta provocação, homicídio privilegiado. Mas ele insistia que foi legítima defesa porque o cara veio para cima dele. Bom, eu fiz esse júri com um grande advogado, querido amigo meu, professor livre-docente da USP hoje, que é o professor David de Azevedo. Na época ele não era professor, nem eu. Fomos para o júri, né, com aquela vontade, né, os 2 garotos. E fomos para o júri. A legítima defesa foi afastada por 4 votos a 3. Nossa. Quando a legítima foi, que não tinha a menor pertinência, diga-se de passagem,
foi afastada por 4-3, eu falei, o privilégio vai entrar. Foi 7-0. O privilégio entrou por 7-0. Também tinha questão de um homem trabalhador, sim, primário. Sim, lógico. O contexto era muito favorável a ele, não é? E foi absolvido. O promotor recorre ao recurso de 1,5 página. Eu era muito amigo dos promotores, porque fazia muito júri dativo. O promotor falou, ó, num outro momento, o promotor falou, Toron, eu só recorri porque tinha assistente de acusação. Senão não teria recorrido. Eu achei o resultado mais do que justo. Sim. E aí eu vou sustentar oralmente as contrarrazões, porque o parecer era pelo provimento e tal. Fui sustentar oralmente e a turma, por votação unânime, deu provimento para sujeitar o réu a novo júri. Anulou o júri. Aí eu fiz uma pesquisa e descobri, coisa que todos sabemos, na verdade, mas na época era uma descoberta para mim, né? Que só se anula o julgamento pelo júri quando a decisão não encontrar nenhum apoio na prova dos autos, quando ela for arbitrária, completamente desgarrada da prova dos autos. E saber se nos autos há ou não duas versões é uma questão de direito, porque eu não vou examinar intrinsecamente as versões, eu vou apenas constatar a existência de duas versões, e isso é passível de ser feito no âmbito do habeas corpus. Petrei habeas corpus, relator, ministro Aldir Passarinho. Isso nós já estávamos mais ou menos em 90. Já existia STJ, mas era antes da emenda 22, competência era do Supremo. Tá. Bom, e havia julgados tanto em recurso extraordinário como em habeas corpus, admitindo o emprego do habeas corpus para analisar essa questão. E o habeas corpus foi julgado e a ordem foi concedida. Eu sustentei oralmente esse caso, a ordem foi concedida e cassado o acórdão da apelação para se restabelecer a decisão do tribunal do júri. Fantástico. Então eu comecei a perceber que o habeas corpus eu podia manejá-lo conforme as exigências do caso. E só para confessar, eu nem sabia fazer recurso especial, recurso extraordinário. É uma coisa bem difícil e bem complexa, Sim. não é? E eu acho que a grande maioria dos advogados pena nessa hora. O habeas corpus é muito mais simples, simplifica a atividade recursal de uma maneira bárbara, né? Eu falo atividade recursal impropriamente, porque facilita a forma, o meio de impugnação. É isso que eu quis dizer. Fantástico. Você acabou de tocar num assunto, me lembrei de uma história, queria saber se é verdade, porque eu não lembro se ouvi você falando ou se alguém no seu escritório, que teve certa feita que um recurso aqui no TJ de São Paulo foi negado provimento e você embargou de declarações, e me parece que o desembargador se negava a efetivamente responder o que você estava embargando, e aí você fez embargo em cima de embargo, em cima de embargo. Eu tenho na minha cabeça, pode ser memória falsa, você me corrige, 8 embargos, que chegou a tomar multa ou nunca alguma tomei coisa, multa. Ou algum tipo de advertência não. ou ameaça, que aí você conseguiu finalmente que fosse apreciado. Mito. Mito? Mito. O que tem sim é um caso de latrocínio que eu fui nomeado pelo tribunal para funcionar, até quem me nomeou foi o próprio relator, que era um querido desembargador, duríssimo, foi presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Vaz de Andrade, Sim. cujo filho também é desembargador, meu padrinho de casamento, Alberto de Andrade Neto. Conhecemos-nos no júri, tornamos-nos grandes amigos. Mas o desembargador Vaz de Andrade me nomeou para um caso que tinha uma peculiaridade muito grande. Era um caso de um latrocínio que, na fuga totalmente desordenada, 2 bandidos trocaram tiros com a polícia. E um deles morreu. E se imputou latrocínio a todos, inclusive ele que não estava na cena. E eu acho que eu pus 2 ou 3 embargos declaratórios para ele me responder o que eu queria para viabilizar o manejo do recurso especial.
Mas ele havia me nomeado, ele gostava de mim, ele não me advertiu nada. Ele falou, você quer que eu responda alguma coisa? Eu ainda não entendi o que que é. E tinha uma certa cerimônia de conversar, como ele era juiz da causa, mas depois acabou respondendo e eu acabei perdendo o recurso especial também. Mas eu nunca tive um episódio de ser multado ou de 8 embargos, não, absolutamente Uma coisa não. que você também deu a entender aqui nessa breve fala que você teve até agora, que você fala com o mesmo carinho de advogados, de promotores, de juízes. É. Você consegue, ao mesmo tempo, ser combativo e ser respeitado por todos os pares, né? Ainda que estejam em lados opostos. Isso também acontece na sua atuação em relação a políticos, né? A gente vê você atuando, às vezes, por um político de esquerda, de direita, coisa que o vale, e você tem esse trânsito, não é? O que é admirável, porque hoje muita gente confunde, na minha visão, ser combativo com ser agressivo, desrespeitoso, tal. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E como que você construiu isso, né? Como que você conseguiu? Aliás, eu queria só fazer um parênteses, né? Quando nós nos conhecemos, né? Nós estávamos em lados opostos, né? Eu já tinha ouvido falar do Dr. Toron, mas não tinha nenhum contato com você. A gente acabou se encontrando no júri, você na assistência de acusação na defesa, e após o júri, você veio falar comigo, e você foi muito gentil nas suas palavras, aquilo ali efetivamente me cativou, né? Tanto que depois disso eu virei seu soldado, fui lá, Imagina. Quis participar da sua campanha para a OAB e tudo mais, me inspirou a participar da vida institucional da OAB. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do relacionamento com os atores do processo. Olha, isso é uma coisa que vem com o tempo. Acho que você vai ficando mais velho e vai entendendo o trabalho dos outros. Mas mesmo antes de ficar mais velho, eu tive um grande modelo de profissional que foi o Márcio Tomás Bastos. Eu era um cara muito brigão desde a faculdade. Sempre fui um cara muito brigão. Era uma espécie de guerrilheiro ambulante. Quando eu entrei no escritório do Márcio, eu dei uma sossegada. Ele era um cara muito calmo, muito conciliador. Ele tinha uma voz sempre amena, modulada. Eu nunca vi ele brigar, por exemplo. Você pode ser firme sem ser mal educado. Você pode ser um bom jogador de futebol, fazer jogo de corpo, mas não precisa dar canelada. Esse foi um modelo de profissional que me inspirou no início da minha carreira. Então, Alexandre, eu fiz um júri contra você, eu falo assim, né, porque estávamos em lados opostos, mas você não deu canelada em ninguém, você não xingou ninguém, você fez seu trabalho lindamente e ganhou o júri, é bom lembrar isso. Então, eu era um profissional e sou um profissional mais antigo que você, eu vi o quê? Eu vi uma pessoa brilhante, abnegada, estava fazendo um trabalho dativo, me lembro disso, nomeado pela juíza, como era o nome dela? Paula Mantovani. Exatamente. E você fez um belo trabalho. Então, eu, como advogado mais velho, só tinha que te cumprimentar e faria isso 1000 vezes e fiz com vários outros advogados. Isso não é um problema para mim. Se perguntar se você gostou de perder, não. Mas depois a vida dá voltas. Em outro caso que nós tivemos juntos, eu ganhei. E também não te dei canelada, não precisa dar canelada. Então eu evito muito isso. É óbvio que se eu tomar uma canelada, eu não vou te cumprimentar depois, porque eu acho que aí é um jogo baixo, não dá. Mas fora daí, tá tudo certo. A gente tem que entender o lado do outro, não é? Então esse modelo que me veio do Márcio Tomás Bastos, para mim foi um modelo muito caro de atuação profissional. De modelo de vida, não é? E quando você vai ficando mais velho também, você vai entendendo melhor as coisas, né? Agora, tem gente que é filha da puta mesmo. Aí você vai ficar puto, vai ficar nervoso, não escapa muito disso, não é? Mas, no geral, se você souber tratar bem as pessoas, eu acho que você é bem tratado. Eu me lembro que nós tivemos um corregedor-geral da Justiça, que foi meu colega de classe, quando eu ainda fazia mestrado na PUC, isso nós estamos em 1982, chamado Hamilton Eliot Akel. Eu tinha ingressado no mestrado, nosso professor era o Tero Sampaio Ferraz, e esse Hamilton Eliot Akel
muitos anos depois, ele se tornou, ele era juiz de primeiro grau naquela época, né? Ele se tornou corregedor-geral da Justiça. E eu participei com ele de uma palestra em Santos, e ele disse uma coisa muito interessante, que ele estabeleceu com a OAB e o Ministério Público um pacto de cordialidade. Mas a cordialidade é uma coisa muito perigosa, porque ela contagia. Eu achei maravilhosa essa frase e eu acho que a gente tem que trabalhar com essa ideia da cordialidade, porque a cordialidade, como o sorriso, são armas poderosas, né? Armas poderosas no bom sentido. Verdade. Outra característica sua que me chama especial atenção, até porque eu fui beneficiado por ela, a sua generosidade de defender advogados. Eu sei que ao longo da sua carreira você foi, como eu já disse hoje, presidente da Comissão Nacional, mas muito antes disso você já atuava de forma, obviamente, voluntária, né, com o nosso trabalho na OAB, até hoje. Ambos estamos, graças a Deus, para minha alegria, ladeando lá a função de conselheiro da OAB São Paulo. Só fazendo um parênteses, ontem eu fiquei, sábado e domingo, domingo eu fiquei até 10 da noite, sábado acho que até meia-noite e meia, dando votos em processos disciplinares da OAB. Impressionante. Né? Isso é um trabalho, para mim, a última vez, chega. É trabalhoso demais, é bem pesado. Mas eu gosto. Eu percebo, né? A gente, para quem não sabe, o Dr. Toron hoje está na mesma Câmara Recursal que eu, né? E ele participa ativamente, não só dos seus próprios processos, em que ele relata, mas de todos os processos, sempre muito atento e contribuindo com a melhor solução para o caso, né? Mas eu queria entender por que dessa atuação em favor dos advogados, né? Eu falei que eu fui beneficiado porque eu cheguei a ser investigado por desacato. É uma bobagem. Você se retirou do plenário do júri. E assim, foi uma coisa, para quem não sabe, né? O pessoal não sabe desse fato, mas eu não procurei você. Não, eu queria fazer uma correção. Você não foi investigado simplesmente porque você abandonou o plenário do júri numa situação em que qualquer um de nós faria. O juiz mandou extrair peças e a promotora nem abriu investigação. É importante dizer isso. A promotora nos ouviu no gabinete dela e em seguida promoveu o arquivamento. Então, vamos deixar as coisas claras. Tá. Você não foi investigado em momento algum. E isso é importante dizer, porque quando eu fui te assistir naquele momento, eu sempre acho o seguinte, nós temos que fazer uns pelos outros. E quando eu faço por você, no fundo eu estou fazendo por mim, porque eu acho que é importante que nós estejamos unidos para sermos respeitados. E muitas vezes, malgrado a gente procure entender o trabalho dos outros, esses outros às vezes não entendem o nosso trabalho, né? Eu tive poucas vezes na vida bate-boca com o juiz. Já tive embates, claro, mas poucas vezes. Uma vez eu me lembro de estar fazendo uma audiência, não sei se era São João da Boa Vista, por aí, um lugar assim que tinha 2 ou 3 varas na época, né? Isso devia ser 85, eu lembro que eu tinha um Santana azul. E o juiz, ele tinha uma prática absurda. Ele lia o depoimento para a vítima, para a testemunha e perguntava, foi isso mesmo? Pessoal, foi isso mesmo. Aí, quer dizer, já é uma prática errada, porque você não pode cotejar se a testemunha mentiu ou não, você não vai ter uma diferenciação, né? E aí, ao invés de ele depois fazer as perguntas, ele mesmo ditava aquilo que estava no depoimento policial. E eu protestei, o senhor está induzindo a testemunha. Ele falou, liga para o delegado de polícia, vamos chamar o delegado de polícia, que agora não dá mais. Doutor, eu vou pôr o senhor para fora da sala. Foi um pau. Pois eu não leio o processo, acabou prescrevendo e tal, mas tive esses embates, mas nunca coisas mais sérias. Eu acho que todos nós estamos sujeitos a ter a desventura de ou sermos investigados ou sentarmos no banco dos réus. É importante que nós, advogados, sobretudo nas posições que ocupamos hoje, como dirigentes da classe, a gente possa trabalhar pela classe. E um dos trabalhos é zelar pelo cumprimento da prerrogativa. Agora, eu volto a dizer, é errada a compreensão de quem acha de que defender prerrogativas é ser mal educado.
Uma coisa tem nada a ver com a outra. Pelo contrário. Toron, eu falei aqui, né, que eu conheci num júri, eu na defesa, você na assistência de acusação. E você se notabilizou num caso emblemático, né, que foi marcado na história brasileira, o caso da Suzane Richthofen, você era assistente de acusação. Como que você vê o papel do advogado atuando na assistência de acusação? Você acha que isso é natural? Acho que é super natural, super gostoso, super tranquilo e super mais fácil. Mas eu quero dizer o seguinte, é uma questão de saber entender papéis, né? A família da vítima quer alguém que fale por ela. A família da vítima precisa de um agente para fazer interlocução com os órgãos estatais, seja polícia, seja Ministério Público, seja Judiciário. Então é preciso compreender que o assistente de acusação tem um papel no processo penal, sobretudo nos casos de júri. Dito isso, eu quero dizer para você o seguinte, a verdadeira face do advogado não é quando ele está na assistência de acusação. A verdadeira face do advogado é quando ele está na defesa. Óbvio. Porque quando você está na assistência de acusação, é como se você estivesse velejando com vento de popa. A imprensa te adula, você vai no cartório, doutor, o processo está aqui. Você quer falar com o juiz te recebe, o promotor te recebe, tudo é facinho. A verdadeira face é quando você é advogado, você vai no cartório, queria olhar os autos, por favor? Está concluído, doutor. Queria olhar os autos, você vai outro dia? Está com MP, doutor. O que o senhor quer? Fica enchendo a gente aqui. Exatamente. O advogado é essa figura, por vezes, mal vista, tido como um chato, como um estorvo, alguém que atrapalha a marcha do processo, que anula o processo, volta tudo para trás. Mas, na verdade, o advogado se revela quando ele se contrapõe a tudo e a todos, defendendo, por exemplo, um caso altamente impopular. Sim. Eu acho que essa é a grande face do advogado. Agora, isso não me demove e nem me desmobiliza quando eu sou assistente de acusação. E nesse júri da Suzane von Richthofen, eu dei tudo de mim. O juiz que presidiu me cumprimentou e falou, se não fosse você, não sei não. A gentileza dele. Sim. E eu sei acusar. Eu gosto de acusar. Agora, eu gosto de defender também. Eu acho que aí tem uma questão, Ale, de profissionalismo. Você se assumir, se for contratado para assumir uma assistente de acusação, eu tenho certeza que você vai ser brilhante. E vai ser brilhante porque você conhece o trabalho da defesa. Vai ser brilhante porque você faz os seus trabalhos com muito esmero, com capricho. Então, não tem erro. Você acha ruim o trabalho de assistente de acusação? Não. Eu acabei me notabilizando, assim... meu nome ficou mais difundido por conta de uma assistência de acusação que eu fiz o caso da Mércia Nakashima. Né? Mas eu, por vezes... o cara foi condenado. Foi condenado. Isso. E por vezes eu confesso a você que eu queria ter aparecido num caso midiático desse, defendendo, não esse cidadão. Mas Deus não dá tudo pra gente. Exatamente. Mas eu queria tocar. Você falou assim, achei fantástico esse negócio de você estar com vento e popa, porque realmente é essa sensação que eu tive também, que tudo, as velhinhas do meu prédio, tudo virado minhas fãs, assim, foi uma coisa impressionante, né? Mas isso me leva a uma outra questão, que é a questão da mídia, né? A mídia que hoje a gente sabe que é uma mídia opressora. Me chamou muita atenção. Não é só hoje que ela é opressora. Eu queria que você me desse uma visão mais ampla. Mas assim, eu lembro que me marcou muito, né, que eu acompanhei de perto, o caso dos Nardoni, né, que foi... Eu achei que ali foi um massacre midiático, né? Claro. E você já esteve dos dois lados. Você atua em casos de grande repercussão, seja Mensalão, Nicolau, foi advogado do Aécio, foi advogado da Dilma. Nossa, João de Deus, agora mais recentemente. Mas como que você vê essa relação com a mídia e que dica que você poderia dar para o advogado? Eu acho que a mídia ela cumpre um papel que é de demonizar o advogado, sobretudo quando ele faz o trabalho de defesa. Eu soube de advogados que atuaram no Mensalão e são sócios do Clube Pinheiros, tocaram o cara para fora da sauna. Caramba. Porque ele era advogado de alguém X do PT que estava no Mensalão. Esse mesmo advogado agora foi um dos advogados do núcleo crucial do bolsonarismo. E aí eu acho que esse pessoal da sauna pirou, né? Sim. Porque, esse cara é o cara que há 5 anos atrás a gente tocou da sauna e esse cara tá defendendo o nosso ícone. Bom,
eu me lembro uma vez, quando eu estava advogando para a presidente Dilma, eu estava numa festa e vi um sujeito, um desclassificado, diga-se de passagem, que ele estava nos grupinhos, desclassificado que eu conheço, casado, cara, tal, família de posses, com nome bonito, né? E ele estava no grupinho, ele falava, desviava o olhar de mim e não vinha me cumprimentar. Uma determinada hora eu dei uma cercada no cara e falei, e aí, fulano? Tudo bem? Eu não estendi a mão porque eu senti um clima estranho. Você vai desculpar, não dá para te cumprimentar. Bom, o resumo da ópera é o não dá para te cumprimentar porque eu estava advogando para Dilma. Bom, o tempo passou, contra a presidente Dilma não teve absolutamente nada e eu vim a ser advogado de um personagem chamado Aécio Neves. Que na época era o contraponto. Contraponto total. Bom, e aí, como é que esse babaca ficou? Então as pessoas têm uma compreensão errada do exercício da nossa profissão. Mas você acha que a mídia é que induz isso, ou não? A mídia induz um pouco, porque a mídia demoniza a tua atuação, né? Agora, isso não é uma coisa nova. Se você pegar escritos de Rui Barbosa, ele já falava da imprensa da época. Se você pegar escritos de Evaristo de Moraes, no começo do século XX e no final do século XIX, eles já falavam disso. Hoje isso está mais potencializado, porque antigamente você tinha um folhetim que saía uma vez por dia, você tinha a Folha da Manhã, a Folha da Tarde, a Folha da Noite, um jornal que saía no final da tarde. Hoje, amigão, aconteceu há 10 minutos, vai estar, ou estará, para usar um português melhor, em todos os sites. Então isso é muito mais forte, muito mais avassalador. Eu acho que falta muito para as pessoas um pouco, não diria um aprendizado, mas a cultura que deveria vir da escola, como educação moral e cívica, organização social e política, que eram cadeiras do tempo da ditadura. Nem sei se você estudou isso aí. Estudei. Bom, mas alguma ESPB. coisa que falasse direitos fundamentais no ginásio, né, no Fundamental 2, ou no ensino médio, direitos fundamentais de natureza processual também. Eu escrevi um artigo agora, você deve ter lido, sobre a questão de a anistia para esse povo do Sim. 8 de janeiro não ser inconstitucional. Não é que eu seja favorável à anistia. Juridicamente falando, não é inconstitucional. Quando o legislador falou em inconstitucionalidade, ele se referia aos crimes hediondos e os a ele equiparados. Não tratou do golpe de Estado. E mais, quando ele tratou do golpe de Estado, ele expressamente disse apenas que esse crime é imprescritível e inafiançável. Não falou nada sobre não ser anistiável. Logo, ele é anistiável. Isso não quer dizer que eu seja a favor da anistia. Não, fantástico. Essa sua coragem de... Isso é o direito. Essa sua coragem de defender o direito, independente do vento que está soprando... E eu reparei... É incrível. Obrigado, mas eu reparei, por exemplo, eu coloquei esse texto que foi publicado no Correio Brasiliense de ontem, eu coloquei no nosso grupo da gestão, que é, evidentemente, um grupo que, bem ou mal, tem uma natureza política, né? Sim. Nós estamos na OAB. Ninguém comentou. Botaram lá sinalzinho de aplauso, coração e o escambau, mas ninguém comentou, ninguém abriu uma discussão. E logo em seguida veio o Léo, nosso presidente, botou lá a camisa do São Paulo, do outro parabéns para não sei quem, quer dizer, virou um grupo social, né, também, como era do Conselho Federal também. Sim. Sim. Lamentável. Acho que a gente tem que... Meu texto... Mas é muito difícil você também discutir num grupo de WhatsApp, né? A gente já viu, já que você falou do grupo, né? Surgem determinados assuntos ali, é difícil o debate. O debate acaba a gente tem que acaba aprender descambando. a debater. Mas... Você pensa uma coisa, eu penso outra, e nós somos amigos. Mas eu acho que dentro do conselho é um lugar adequado. Eu acho que só no grupo do WhatsApp. Não por WhatsApp. Ok, eu cedo, eu concordo. Mas é sintomático isso. Os grupos de WhatsApp, salvo exceções,
eles viraram locais onde você dá parabéns, pêsames pela morte de algum ente querido, posta um lugar para comer, comida, e virou isso. Eu não tenho muito saco para isso, Sim. mas é isso. Toron, você realmente você mostra pra gente essa sua... Inspira a gente a ter essa mesma coragem, Obrigado. né? Voltando um pouco à questão dos casos que você atuou ao longo da sua carreira, assim, você se lembra de algum caso que foi muito marcante para você, que realmente te falou, eu estou no lugar certo, é isso mesmo que eu devia estar fazendo? Olha, eu tive vários casos que me marcaram, né? Eu defendi uma vez gratuitamente um pai que era acusado de ter estuprado a filha, maltratado antes, e a jogado do 17º andar de um edifício. E eu tinha um nojo desse cara. Eu era advogado ativo, né? Tinha um nojo desse cara e mal conversava com ele. Até que um dia veio no escritório, eu trabalhava com o Márcio ainda, uma senhora de uma espécie de pastoral, só que ela era Seishonoye. Sim. E ela veio no escritório e falou, doutor, o senhor tá... Eu era garoto, né? Eu nem lembro que ano que era isso, mas eu era garoto. 84, por aí, 83, mais ou menos. E ela falou, o senhor advoga para fulano de tal? Pois eu só preciso ir lá conversar com ele. Eu falei, minha senhora, quando tiver tempo eu vou. Mas ele me deu umas testemunhas que o senhor podia rolar, que provam que a menina subia no poço do prédio, que provam que a menina poderia, enfim, subir, cair de lá, que provam que a menina era bem tratada pelo pai, do jeito que ele podia, a gente pobre. O prédio era um desses prédios treme-treme da Boca do Lixo. Sim. Gente pobre mesmo, né? Ele saía para trabalhar, deixava a menina trancada, enfim. E só podia rolar essas testemunhas. Peguei as testemunhas, arrolei e tal, estava no prazo. E havia uma certa complacência dos juízes quando você era dativo, que eles sabiam das dificuldades para rolar testemunha e permitiam, às vezes, que até rolasse fora do prazo. O ponto é o seguinte: as testemunhas com as quais eu nem conversei antes, como normalmente eu faço, não tem nada de ilícito nisso, as testemunhas foram firmes. Testemunhas com as quais eu não tinha conversado, em dizer que o pai era amoroso, que o pai tratava bem a filha, que a menina sim botava o pezinho numa torneira para ver o que tinha acima do parapeito, e uma vez ela quase caiu e tiveram que tirá-la de lá. E minha visão começou a mudar. No dia do julgamento, veio o delegado para prestar depoimento e o juiz, um juiz muito severo, ele perguntou, o senhor interrogou o réu? Interroguei sim. O que ele disse para o senhor? O réu deu uma de artista. Doutor, desculpe, eu estou perguntando o que ele disse e não sua interpretação. Não, ele deu uma de artista, doutor. Mais uma vez eu vou adverti-lo. Eu quero saber o que ele disse, não o que o senhor interpretou. Pois é, doutor, estou tentando. Pois é, excelência, eu estou tentando explicar para o senhor. Ele, no início, negou, mas ele ficou dando uma de artista. Então nós tivemos paciência com ele, polícia dos anos 80. Meu Deus. Paciência com ele. E ele confessou tudo. A irmã dele, de nome Arlete, eu lembro disso. Eu lembro o nome dele também. É um caso dos anos 80, tá? A irmã dele me disse que no dia da Constituição, da reconstituição, o irmão mal podia andar de dores que ele se tinha porque apanhou. Foi só naquele momento, Alexandre, que eu realizei que aquele homem era inocente. Fiz o júri. O promotor era um grande promotor de justiça, José Guerra Armedi. Ele era baiano de origem árabe. O nome dele de verdade era José Guerra Ahmed. Mas na Bahia ficou Armedi e ele era Armedi. Grande figura humana. O júri foi até umas 2h30 da manhã. Eu lembro que depois fui comer um hambúrguer não sei aonde sozinho. E o réu foi absolvido. 7 votos a 0. Naquele tempo se contavam todos os votos. E esse caso me marcou muito, porque me deu a consciência de uma coisa que a gente lê, mas eu não tinha entranhado em mim. Que não nos cabe, como advogados, nos substituirmos aos promotores e a juízes. Para acusar existe um órgão,
para julgar existe o outro. A função social esperada do advogado é de defender. Havendo uma chance em 1 milhão, espera-se que você vista essa camisa, quando menos, para que o promotor possa acusar e o juiz condenar com tranquilidade. Esse homem foi bem defendido, mas foi julgado culpado. Então me deu uma consciência esse caso, que é um caso de réu pobre, do que é realmente ser advogado. Esse é um caso. Outro caso que me marcou muito foi o caso da Malu Mader. Malu Mader, final dos anos 80, ela teve um problema, um acidente de trânsito, mas fizeram uma contraposição entre a atriz da Globo, bonita, supostamente rica, e de outro lado a menina pobre que foi esmagada pela desatenção dela. Na verdade, uma baita imprudência da família, cujo carro furaram os pneus, e eles ficaram parados do lado esquerdo da marginal. Nossa Senhora. E em volta do carro, quando ela não tinha condições de sair, porque ela viu de repente o carro, tinha um outro na frente que saiu, ela se deparou, brecou, o carro esmagou a menina, que ficou prensada entre o carro e o guarda-reio. Então, aí também eu vi muito a coisa da mídia opressiva nesse caso, outro caso que marcou muito. Eu fui advogado Lobão também, que foi mais divertido, mas um caso que me marcou muito e de uma forma doída foi o caso do juiz Nicolau dos Santos Neto. E neste caso eu senti muito a opressão da mídia, porque quando veio a Lava Jato, você tinha um escândalo segunda, outro quinta e eventualmente outro sexta. Sim. No caso do escândalo do TRT, só tinha esse caso. Ficou fritando ele e só ele. Mais de 1 ano, quase 1 ano, sei lá eu. E aí eu me senti muito maltratado. Né? O apelido Lalau veio da Veja. Foi a Veja, né? Foi a Veja, uma jornalista da Veja. E nunca gostei de chamá-lo assim. Eu tinha uma relação muito boa com ele. Me pareceu ser um apelido pejorativo que Lalau foi trazido pela ladrão, imprensa. Né? Lalau ladrão. E... Desculpa interromper. Não, imagina. Ele ficou fritando mais de 1 ano lá. Assim. E a imprensa, além desse apelido, comigo também foi muito cruel, né? E o que eu posso dizer é o seguinte: se o seu cliente puder, nesses casos grandes, contrate um assessor de imprensa para fazer a interface. É muito importante. Você sozinho não consegue lidar. Eu me lembro que vinha toda semana uma moça, que era repórter de rua do Boris Casoy, de triste memória, chamada Bianca Vasconcelos. Ela vinha no meu escritório, ela tinha filhos, eu tinha filhos, nós conversávamos. E eu estava rindo, falando não sei o quê, tarará, e o cinegrafista filmando. À noite, sai assim, o Boris Casoy com aquela cara amargurada, pesada. Uma vergonha. Falando do escândalo TRT, 169 milhões, cada vez aumentava. 169 milhões, dinheiro roubado do povo, blá, blá, blá. E, no fundo, quem que estava aparecendo? O lawyer rindo, mas eu estava rindo totalmente fora de contexto, né? Sim. E este desclassificado, ele, numa ocasião eu ganhei a prisão domiciliar olha o ato falho. Eu ganhei uma prisão domiciliar para o juiz Nicolau e ele disse o seguinte: enquanto os ladrões de galinha mofam nas cadeias, o doutor Toron, pago a peso de ouro com dinheiro rapinado do povo, consegue a soltura do maior ladrão. Alguma coisa assim. E eu meti uma queixa-crime nele por calúnia. Até o advogado foi o Márcio. Depois quem foi sustentar foi a Dora Cavalcante, que também é uma excelente advogada. Excelente. E a denúncia havia sido recebida e o tribunal trancou por 2-1 porque entendeu que era liberdade de imprensa. Enfim. Você mencionou aí a Esse Dora. caso me marcou muito, mas me marcaram outros casos também. A defesa na Lava Jato me marcou muito. Eu quero falar sobretudo a do Bendini. Eu estou com o tempo aqui, você está com horário, né? Tá, vamos lá. Mas eu queria... Você falou da Dora, falou do Márcio e falou
desse absurdo que o Boris disse sobre você atuar pelo milionário enquanto pobre. Você também se notabiliza em participar de institutos. Você foi presidente do IBCCRIM, você é que me levou para o IDDD. Para quem não conhece o IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, é IDDD mesmo, 3 Ds. Como que você vê? O Instituto, o IDDD foi, ao que consta, idealizado pelo Márcio. Você estava ali. Como que você viu? Qual foi o grande objetivo desse Eu acho que o Márcio sacou que o próximo alvo da justiça penal seria o próprio advogado e o direito de defesa. E era preciso um instituto para defender tanto o advogado como o direito de defesa propriamente dito. É aí que nasce o IDDD. Legal. Você, com relação à atuação do Márcio, né? O Márcio ele foi ministro da Justiça e no momento que ele estava no ministério, né, no primeiro governo do Lula, pelo que eu tenho notícia, você me corrija se eu estiver errado, houve grande investimento na Polícia Federal e na Justiça Federal. Foi o momento em que a Polícia Federal pedia mandados de busca e apreensão em escritórios de advocacia. É isso aí. Porque a gente vê alguns governos autoritários, isso não só no nosso país, no mundo todo, que tentam aparelhar, ou seja, tentam cercear a atuação das instituições, né? E a gente viu ali naquele governo um empoderamento dos órgãos de investigação, persecução penal. Como que você vê isso? Olha, eu acho que há uma diferença entre empoderamento e aparelhamento. Eu acho que a polícia, a partir de 2003, sobretudo a Polícia Federal, que ficou mais gabaritada, ela passou a atuar em várias frentes, atuando contra grupos que nunca foram alvo da atenção do sistema penal. Então, as grandes operações pegaram desde a Daslu, que era uma marca famosa, né? Ela começa como escapa o nome agora, como uma espécie de... Era uma grife quase, né? Ela não era... Era uma grife, mas antes ela era uma espécie de boutique. Boutique. Não é? E cresceu, e a hora que ela cresceu demais, foram pegar a sacanagem que tinha por trás do negócio na importação. Ela comprava, uma empresa dela comprava de uma empresa americana ou de uma empresa europeia, não importa, comprava por 10 e essa empresa dela vendia para o Brasil por 1. Esse era o esquema de uma fraude fiscal enorme. Ela chegou a ficar presa por conta disso. Tem uma e depois sentença de 122 anos, se não me engano. Daquela juíza cujo nome eu não vou nem falar aqui. Lá de Guarulhos, na minha querida cidade. Né? Minha amiguinha não. Bom. Aí ela chegou até a desenvolver um câncer e veio a óbito por causa disso, né? Achei que foi um mau uso também do direito penal no sentido de destruir uma empresária, porque ela bem ou mal tinha uma genialidade. Eu acho que a questão era pagar o devido e seguir a vida negocial dela para frente. Mas noves fora, a defesa, a negativa de vista dos autos, a defesa ficou encurralada, a defesa ficou estreitada. Então o IDDD ele passou a cumprir um papel específico nesse campo do direito de defesa. E a OAB também estava acordada. Parece que hoje a OAB não está tão acordada. Me refiro ao Conselho Federal. Já estou me encaminhando aqui para o final, mas queria ficar com você aqui 3 horas, mas vamos lá. Em relação a... Você mencionou aí da Lava Jato, né? Na Lava Jato você teve grandes momentos, mas sem dúvida um que chama muita atenção é a questão da ordem de alegações finais do delator e dos delatados, né? Queria que você contasse um pouco assim, de forma resumida, mas que não foi assim, muita gente olha só o resultado final, né? Tem uma estrada. Conseguiu anular no Supremo. Eu costumo dizer, quando a gente tem alguma derrota, obviamente que eu não gosto de ter derrota, mas fala, se a gente não perder aqui, a gente nunca vai chegar no Supremo, né? Conta um pouquinho. Mas o interessante é que quando o Supremo concedeu a ordem para anular pela primeira vez uma ação da Lava Jato, deu-se algo muito engraçado. Que a grande imprensa, que era lavajatista, falou, imagina, anulou por um problema que é um pormenor, que é um detalhe.
Mera formalidade. Mera formalidade e por aí vai. Mas a história nasce o seguinte: aquela ação tinha vários delatores e um único delatado. Quando o juiz foi estabelecer a ordem dos interrogatórios, ou o juiz tem duas opções. Ou ele pega a ordem da denúncia, a ordem que as pessoas aparecem na denúncia, ou ele adota um critério alfabético. E ele adotou corretamente o critério de surgimento na denúncia, mas deixou o delatado por último. Delator. O delatado. O delatado? Delatado por último. Quem sofria a delação, delatado, ele deixou? Tá. Deixou por último. Ele deixou por último... No interrogatório. No interrogatório. Tá. Por uma razão óbvia. Se você está me acusando, o acusado vai falar por último. Ok. Quando o feito avançou uma fase, para a fase da entrega dos memoriais, ele lançou um despacho, né? Primeiro apresentarão os seus memoriais o Ministério Público Federal, depois o assistente de acusação e, por último, as defesas. Eu, por uma questão de lealdade processual, atravessei uma petição, falei, amigão, a disciplina que Vossa Excelência adotou para a realização dos interrogatórios deve ser adotada também para a apresentação dos memoriais. A cronologia deve ser de tal forma que o delatado fique por último. E ele então me responde, ele tinha uma coisa meio imperial no jeito de falar e escrever. Ele responde o seguinte: olha, o Código de Processo Penal não diferencia entre acusados delatores e acusado delatado. A Lei 12.850, que é a Lei do Crime Organizado, também não. Então dane-se. Aí eu entendi que havia aí uma ofensa ao contraditório e à própria amplitude de direito de defesa. Impetrei um habeas corpus, o desembargador Pedro Gebran, que era o relator dos casos da Lava Jato no TRF da 4ª Região, ele indeferiu liminarmente sob o argumento que não estava em discussão a liberdade de locomoção. Agravo regimental desprovido. Impetrei um habeas corpus no STJ, habeas corpus liminarmente indeferido. Agravo regimental desprovido. E aí eu fui para o Supremo. Supremo relator, ministro Edson Fachin, que também era lavajatista, é bom dizer isso. Sim, lógico. Defendeu o quanto pôde a Lava Jato. Tentou salvar até na hora que anulou. Exatamente. E aí deu-se o seguinte: ele não só indeferiu liminarmente sob o argumento de que estava em questão uma matéria processual, não ligada à liberdade de locomoção, e quando eu agravei, ele mandou plenário virtual. Aí me matou, né? Aí eu fui despachar com os ministros Lewandowski e Gilmar Mendes, e o ministro Gilmar Mendes ele ficou muito sensibilizado com a questão, pediu destaque, retirou do plenário virtual, trouxe para o presencial, e ao fazê-lo, quando foi o julgamento, eu já tinha uma questão de habeas corpus, uma questão de ordem no habeas corpus anterior, dizendo que era direito do advogado sustentar em agravo regimental, porque o Código de Processo Civil, nós estávamos em 2017 ou 2018, por aí, porque o Código de Processo Civil trazia uma regra no artigo 937, num dos seus incisos e parágrafos, blá, 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 que autorizava a sustentação oral em agravo regimental, tirado da decisão que havia indeferido liminarmente o mandado de segurança, extradição ou reclamação. Se pode no mandado de segurança, pode no habeas corpus. Eu tinha ganho essa questão de ordem, invoquei ela de novo, sustentei oralmente e ganhei por 3-1. Fantástico. Então esse caso foi um caso muito marcante para mim. Muito marcante para todos nós. Para todos nós. Eu, na época, eu lembro que te mandei depois uma o mensagem. Pleno confirmou essa decisão. O relator foi o ministro Alexandre de Moraes. E depois veio para a lei no pacote anticrime, a Lei 13.964. Você chegou a acompanhar esse processo? Como que isso entrou na lei? Entrou na lei, está na lei. Mas eu sei, você virou lei. Mas como que isso pegaram lá, vamos botar aqui, teve alguém que levou? Eu acho que os parlamentares estavam muito preocupados com essa questão. Ah, tá, entendi. Por razões pessoais. Você mencionou a sustentação oral no agravo e recentemente você teve um embate assim, né? Um embate mesmo, para falar, um embate com o ministro Alexandre de Moraes. E veja, aí
não era só a invocação da lei do Código de Processo Civil. Aí já era estatuto. Aí já era a lei 14.365. E esta eu acompanhei. Eu discuti a feitura dessa lei com o deputado federal Lafayette, que é o Lafayette, me escapa o nome inteiro dele agora, lá de Minas Gerais, que é de uma família tradicional de políticos. E essa eu discuti. Que foi quem introduziu o direito no estatuto. De sustentar o direito no estatuto, sustentar em agravo. E o ministro falou que o regimento era mais importante, porque era uma regra especial, uma bobajada. Sim. Mas, enfim, é isso. Falar. Vamos para o mito e verdade? Já vamos encerrando. Você já desmistificou tudo aqui. Mas só essa questão do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, falar mal dele hoje está fácil, né? Não, mas eu não falo mal dele. Eu acho que ele é um grande ministro. Então, mas é isso que eu queria saber. Ele tem um viés autoritário que me preocupa. Sempre teve, né? Quando estava do lado contra a esquerda, ele foi criticado, agora está em tese contra a direita. Eu não me lembro dele contra a esquerda. Ele nunca foi um cara de esquerda, é importante na Lava Jato, como que ele atuava na Lava Jato? Eu acho que na Lava Jato ele não estava no Supremo. Ele chegou no Supremo com a morte do ministro Teori. Foi lá para 17, não foi? Foi mais ou menos em 17. O Michel Temer assume em 17, né? É por aí que ele assume. E o primeiro caso assim de repercussão no qual ele atuou foi o caso julgado no pleno, que ele dissentiu do relator para conceder a ordem para afirmar a intelecção dada pela segunda turma de que o delatado tem que falar por último. Então ele começou muito bem. Bem, eu vou ter que te liberar, eu já te estendi muito o horário que a gente tinha combinado, mas com o compromisso de você voltar aqui no nosso Café pela Ordem. Com o maior prazer. Eu queria encerrar aqui com uma dica sua, porque muita gente que nos acompanha são estudantes, advogados, início de carreira e tal. Tem algum livro, alguma série, algum filme, algum podcast, alguma coisa que você acha que é interessante, que você pode sugerir para a nossa audiência? Olha, eu acho que um filme importante para o advogado e que o estudante, sobretudo, deve ver é Em Nome do Pai. É um filme que se passa na Inglaterra dos anos 70, na questão do combate ao IRA, né, o Exército de Libertação, o Exército Revolucionário, e uma família é presa e a polícia arma uma situação contra ela e a defesa é privada do acesso às provas. Então é um filme muito bom para ser visto. Um outro filme importante que trata da questão da mídia de uma forma muito boa é A Cry in the Dark, Um Grito no Silêncio, com a Mary Streep, um filme também obrigatório. Eu acho que essas são duas dicas de filmes que eu reputo muito bons. Esse filme Em Nome do Pai, eu comentei ele numa coletânea de casos de cinema, foi muito legal. Acho que um livro importante que sobretudo o jovem advogado deve ler, que estimula o exercício da advocacia, é o Processo Penal do Badaró. Pode parecer estranho indicar um livro de escola, sim, mas o Processo Penal do Badaró é um livro completo e eu acho que é um livro que estimula. Agora, quem quiser saber sobre habeas corpus, pode ler meu livro sobre o habeas corpus, que vai encontrar muita coisa ali. Não, sem dúvida. Meu amigo, muito obrigado eu que por ter agradeço. aceito tão prontamente o meu convite. Eu que Espero agradeço. que você possa voltar aqui para nos brindar Maior com prazer. tanto exemplo para que a gente possa seguir, especialmente os novos advogados. Com o maior prazer. Muito obrigado, Ale. Eu falei aqui com um grande advogado, Alberto Aquiles Toron. Você que assistiu, com certeza adorou. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus contatos. Vamos fazer essa comunidade da advocacia criminal crescer e se fortalecer. Nos vemos no próximo episódio de Um Café pela Ordem.